farmacêutica de formação e eu trabalho como coordenadora de pesquisa clínica já há 6 anos. Eu estou aqui para explicar para vocês qual é a função do biomédico, então, na pesquisa clínica. Para a gente começar um pouco a falar sobre isso, qual é a função do biomédico, eu pensei, então, primeiramente, falar para vocês o que é a pesquisa clínica, que muitas vezes na graduação a gente não consegue, como professores, aí, passar para o aluno isso e o aluno acaba muitas vezes sem saber que é uma área de atuação que ele pode ter. Então a pesquisa clínica ela começou em 1939, ali até 1945, de uma forma indevida. Os alemães então utilizavam os judeus nos campos de concentrações para fazer os seus testes. Então a pesquisa clínica começou às avessas, toda errada no seu início. E isso começou então a despertar pessoas, né, que foram contra esse processo, e vários códigos de ética começaram a ser implantados. Então o primeiro deles foi o Código de Nuremberg, em 1945, que ele dizia que não poderia mais se usar então sujeitos vulneráveis para se fazer testes com medicações novas ou testes com produtos, enfim, pesquisa com pessoas que não aceitassem mesmo participar. Então a partir daí foi então criado o termo de consentimento livre e esclarecido. A pessoa então tinha que assinar esse termo, dizendo que não, eu quero participar dessa pesquisa, eu quero receber esse medicamento novo, eu quero participar desse teste. Então a partir daí que começou a evoluir eticamente a pesquisa. Feito isso, muitos erros continuaram acontecendo, mesmo com a criação então do termo de consentimento, com explicação então para o paciente do risco e do benefício que ele ia ter. Mesmo assim, a gente sabe que a pesquisa é criada por seres humanos e muitas vezes é corrompida. Então, muitos erros continuaram acontecendo. Um deles que marcou bastante foi a talidomida. Então, muitas crianças acabaram nascendo com problemas graves. Isso foi em 1960 que foi descoberto então que era devido à talidomida. E em 1964 foi criada a Declaração de Helsinki. E essa declaração então começou a criar as boas práticas clínicas, o Comitê de Ética em Pesquisa. Então a partir daí então começou a serem criados os CEPs. Continuou o termo de consentimento livre e esclarecido ser aplicado, porém agora tinha que ter um protocolo por escrito. Então o paciente, além de assinar o termo, ele tinha que saber tudo o que ia acontecer com ele, desde a hora que ele assina até o final da pesquisa. Ele tem que saber o medicamento que ele vai tomar, os exames que ele vai fazer, todo o processo tinha que estar por escrito, não poderia mais alguém só falar e ele assinar. E outra coisa também que foi criada é que a pesquisa tinha que ser desenvolvida, então tinha que ser acompanhada por profissionais capacitados. Então a partir daí o médico começou a fazer parte, né, da equipe de pesquisa e outros profissionais, como enfermeiros, farmacêuticos, até então a criação então da biomedicina e o biomédico poder também participar dessas etapas. Então a partir dessa declaração, em 1964, as coisas começaram a melhorar. E a partir daí, hoje, já é tudo eticamente definido, não se tem mais esses problemas dessa época de não ter o termo, de não ter o comitê de ética, de não ter explicações para o paciente. Então, no Brasil, como é que funciona? Tudo começa quando um patrocinador, que seria a indústria farmacêutica, vai à procura, então, de pacientes para conseguir aplicar o seu estudo. Por exemplo, sua medicação. A gente vai dar o exemplo aqui se fosse um medicamento novo. Para que chegue até o paciente, existem várias instâncias que tem que ser passadas. Então, a Anvisa, que é uma delas. Depois a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E depois o CEP Central, que seria um CEP escolhido pelo patrocinador ou pela própria CONEP, que seria um CEP Central do Brasil, que a partir desse CEP Central é que é passada a pesquisa para os CEPs locais. Então esse CEP Central pode ser em qualquer estado, em qualquer região, mas ele é o responsável para passar isso para todos os outros. E o CEP local, ele fica localizado numa região onde tem um hospital ou no próprio hospital, e aí sim, nesse hospital, nessa clínica, né, nessa cidade, vai ser desenvolvida essa pesquisa com o patrocínio então dessa indústria farmacêutica. Então, como que o biomédico se insere nisso, né? O biomédico vai ter que estar preparado para receber esse contato do patrocinador, para saber que já passou pela CONEP, que já passou pela Anvisa, que está vindo para o CEP local e que depois disso vai vir para o local onde ele está trabalhando. Essa pesquisa ela pode ter
diversas fases, a fase 1, 2, 3 e 4. A 1 e a 2 normalmente não é feita no CEP local, então é feita a 1 com animais, a 2 com um grupo pequeno de pessoas, então o que normalmente vem para o centro de pesquisa é a fase 3 e a fase 4. Então a fase 3 é aquela que ainda está se testando um medicamento novo, mas é em muitas pessoas. Então não vai ser só naquele local, vai estar acontecendo nos Estados Unidos, vai estar acontecendo na Europa, vai estar acontecendo na Ásia, vai estar acontecendo em vários países, em várias regiões. E também, então, naquele local, né, que seria aqui no Brasil, naquela cidade, por exemplo. E a fase 4 é quando o medicamento já foi aprovado, mas se quer, então, verificar o andamento das reações que esse paciente pode ter ao longo do tempo. Então, normalmente se recebe fase 3 e fase 4. Na fase 3, o estudo muitas vezes é randomizado, ou seja, tem um grupo controle que vai receber um medicamento já conhecido, e o grupo que seria o grupo teste, vamos chamar assim, que é o que vai receber então esse medicamento novo, e a gente vai poder comparar os dois grupos para ver qual foi a evolução, se evoluiu melhor, né, se o paciente teve um melhor benefício, se evoluiu melhor o tratamento com o medicamento novo ou com o medicamento teste. Então, né, explicado tudo isso para vocês, no caso todas as fases, muitas vezes parece um pouco complexo. Eu, quando eu comecei a trabalhar, não entendia nada dessas etapas, né? Como farmacêutica na minha graduação, eu não me dediquei à parte nem de pesquisa acadêmica, nem de pesquisa clínica, fui descobrir isso depois que eu já estava formada. Mas, como é uma área bem particular, tem muitos cursos que dá para serem feitos, muitos treinamentos que a gente pode receber para conseguir entender todas essas etapas da pesquisa. Mas então, o que o biomédico, quando ele está trabalhando nessa área, o que ele faz? Né? Que essa é a maior curiosidade de quem vai se formar ou de quem vai escolher a área que vai trabalhar, o que eu vou fazer. Então, basicamente, vai fazer quase tudo. Né? Vai ter que ter o contato com essas indústrias, vai ter que ter o contato com o médico. Então, como começa? A indústria se interessa naquele hospital que tu está trabalhando, ou se interessa no trabalho daquele médico, e ele manda um acordo de confidencialidade. Então, via e-mail ou via fax, ele te manda esse acordo. Esse acordo, então, ele vai ser assinado pelo médico. O médico, então, vai dizer: estou de acordo em realizar esse estudo. E a partir daí a gente começa a receber o que a gente chama de feasibilities, que seriam questionários a respeito, então, do local onde se trabalha, onde eles vão pedir tudo. Vão pedir se tu tem local para fazer exame, se tu tem local para fazer consulta, se tu tem local para armazenar o medicamento que tenha temperatura controlada, se tu tem geladeira, se o medicamento é refrigerado, se tem controle de temperatura, se o paciente vai ter acesso, por exemplo, se ele precisar ser internado, se ele vai poder ser internado naquele local. Então, tudo isso vai ser preenchido nesse questionário. Inclusive também se o médico vai conseguir ter o número de pacientes que a indústria precisa. Depois disso que a gente responde esse questionário, a gente recebe então o protocolo do estudo, dizendo: não, esse protocolo é assim, 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 precisa de pacientes assim, assim, assim. Então o biomédico é que vai fazer essa ponte entre a indústria e o médico. Todos os documentos vão vir direto para o profissional biomédico, que vai estar responsável, então, por ser esse coordenador de pesquisa clínica. Muitas vezes, quem entra em contato com o local, né, com o biomédico, não é exatamente o patrocinador, porque o patrocinador normalmente é uma indústria do exterior, né, no modo geral. Então, essa indústria contrata uma empresa que se chama CRO, que são empresas brasileiras que fazem essa ponte. Então, nesse primeiro contato, a gente não precisa, por exemplo, saber falar inglês, certo? Porque vai ter o contato dessa indústria, da indústria, com essa empresa terceirizada que vai entrar em contato com o centro de pesquisa. A partir daí, então, de todo esse recebimento dessa documentação, vem, então, um representante dessa empresa, que faz essa ponte, vem nos visitar. Então, ele visita toda a instituição, ele visita o centro de pesquisa, visita o hospital, e ele quer ver se realmente tudo que tu respondeu no questionário existe na vida real. Então, quem tem que acompanhar essa visita é o biomédico.
Então, nesse dia tem que acabar com todas as outras atividades, porque a gente passa boa parte do dia em função, então, dessas visitas. Esse profissional vai entrar em contato, então, com o médico, vai querer falar com o médico, vai querer falar, às vezes, com o coordenador do laboratório, com o coordenador do setor de imagem, se o paciente vai precisar fazer um raio-x, uma ressonância. Vai querer, enfim, verificar se tudo aquilo que a gente disse que tem. A farmácia, a geladeira, tudo isso. Depois que ele fez essa visita de qualificação, então a gente vai ter que esperar, normalmente às vezes isso demora, para ver se a gente está qualificado para começar esse estudo. Então o biomédico fica no aguardo aí, né, sofrendo muitas vezes pressão do médico para saber se realmente a gente vai participar desse estudo ou não. E depois disso, a gente recebe então um contrato, manda um contrato, o biomédico também tem que receber esse contrato e mandar para o setor jurídico para ser avaliado se realmente o hospital ou a instituição tem condições de assinar esse contrato e participar dessa pesquisa. Depois que o contrato é assinado, a gente recebe outra visita, que é a visita de iniciação, que a gente chama visita de iniciação científica, onde vem então realmente o monitor do estudo, que é aquele que vai nos acompanhar sempre nas nossas atividades, e aí ele vai trazer toda a documentação necessária e o medicamento para realmente já ser armazenado e para a gente começar o estudo. Então, além de todos esses processos que a gente estava falando, também tem o comitê de ética. Então, além de assinar o contrato, o comitê de ética local tem que aprovar o estudo. Então, normalmente o contrato só é assinado depois que o comitê de ética aprovou. Então, para chegar até o comitê de ética, tem que ter passado pela Anvisa, tem que ter passado pela CONEP, tem que ter passado pelo CEP central, para vir para o CEP local, para aprovar, para a gente poder começar. Que isso é uma das dificuldades que o setor de pesquisa clínica enfrenta, porque no Brasil, todo esse processo, ultimamente, está demorando de 10 a 14 meses. Então, enquanto um estudo já começou, por exemplo, nos Estados Unidos, há, sei lá, 15 meses atrás, demora muito tempo para começar no Brasil. E quando a gente está começando, tem pouco tempo para conseguir os pacientes, para randomizar os pacientes, como a gente chama. Então, enquanto a gente está randomizando para conseguir fazer os estudos, daqui a pouco o estudo já fechou, porque outros países já conseguiram mais pacientes que nós, então não é mais necessário a gente ir atrás de paciente. Então, isso é uma coisa que prejudica muito o setor de pesquisa e que causa uma certa agonia para quem trabalha na área, porque a gente tem que fazer tudo muito rápido no local, porque externamente todos esses órgãos éticos, né, demoram muito tempo para conseguir cumprir suas atividades para chegarem até nós. É uma coisa que os profissionais estão lutando para que se diminua esse tempo. Vamos ver nos próximos anos como que vai evoluir essa questão. Mas então, depois que o comitê de ética aprova e que o contrato é assinado, a gente já pode começar a randomizar os pacientes. E o biomédico, nessa fase, também vai ter que auxiliar o médico, porque muitas vezes o médico tem outras atividades, a gente vai ter todo o acesso ao protocolo, então também cabe a nós auxiliar o médico nas questões de quais são os critérios de inclusão, quais são os critérios de exclusão, quais pacientes então podem participar, quais não podem, quais os exames alterados que esse paciente então não pode ter, né, para conseguir participar, quais os exames que ele precisa fazer para a gente saber se ele pode realmente participar ou não. Então, toda essa questão do protocolo também o biomédico se envolve bastante. Depois que esse paciente então é selecionado, cabe também ao profissional biomédico, então, que vai ser o coordenador de pesquisa, acompanhar todas as atividades que o paciente vai ter. Então, desde o momento em que ele assina o termo, o biomédico vai estar presente junto com o médico, vai ajudar a esclarecer as dúvidas que esse paciente tem em relação à pesquisa, vai coletar então esse documento, vai armazenar, é ele que vai mandar também esse documento para o monitor, né, o monitor do estudo que vai estar sempre ali então em cima do trabalho, verificando se a gente está fazendo o trabalho direito ou não. E a partir desse momento então é acompanhar o paciente nos seus exames, nas suas consultas, ter um bom relacionamento então com o médico, ter um bom relacionamento com todos os outros colegas, com os que vão fazer todos os exames, com os que vão fazer os exames de imagem, com o pessoal da farmácia, onde vai ter essa medicação. Então, ter um bom relacionamento interpessoal também é bem necessário
para esse profissional conseguir lidar então com todas essas questões que envolvem a área da pesquisa. Fora isso, tem que ter bastante disponibilidade, porque o paciente muitas vezes tem dúvida, ele pode te ligar, ele pode te mandar uma mensagem de não entendi direito como que se toma o remédio, hoje aconteceu isso, eu já tô com uma dor no pé, o que tu acha que pode ser? Porque a gente tem que acompanhar o paciente em todos os eventos que ele tenha, porque tudo pode estar relacionado à medicação nova que ele está tomando. Então, todas as questões que envolvem a saúde dele, ele tem que nos avisar. E muitas vezes ele acaba avisando o coordenador de pesquisa mais do que o próprio médico, porque ele acaba tendo mais relação com o coordenador do que com o médico. Ele acaba vendo o médico na consulta, mas quem acompanha ele em todo o resto, quem vai marcar o exame, quem vai muitas vezes acompanhar ele até lá, nas primeiras vezes, é o coordenador de pesquisa. Fora isso, seria muito importante então que o biomédico soubesse falar ao menos mais uma língua, né, que seria hoje o inglês, que muitas vezes a indústria que vai enviar a pesquisa é uma indústria americana. Então seria interessante, não vou dizer assim, que se tu não sabe inglês, tu não pode trabalhar. Não, né? Só que tu tem que saber que muitos cursos, muitas palestras que tu vai ter com o patrocinador, né, com a indústria, vão ser em inglês. Então, se não tiver uma tradução, muitas vezes a gente tem reuniões que muitas vezes tem que se deslocar até outros países. Se tem tradução, tudo bem, senão muitas vezes é necessário inglês. Testes online também tem que ser feitos, cursos online que também são em inglês. Então essas questões, se tu tiver essa língua a mais, né, isso te ajuda muito no trabalho. Porque às vezes a gente pena, né, por não ter esse domínio total. Fora isso, querer realmente, gostar realmente de trabalhar com isso, porque é muito papel, a gente lida com muito papel, é muita burocracia. Além de todas as questões de cuidado, né, com o paciente, é muito papel, é acordo disso, é contrato daquilo, é protocolo, muitas vezes tem emenda de contrato, emenda de protocolo, então tem que gostar dessa parte de lidar com o papel. Né? Muitas vezes exige então a parte da concentração, tu vai ter que ficar ali focado no papel, e outras vezes a parte da interdisciplinaridade, da convivência, que seria se relacionar bem com o paciente e ter então essa capacidade de se relacionar com outros profissionais. Então seria basicamente essas capacitações então, que o biomédico tem que ter e gostar muito de trabalhar nessa área. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais como funciona a pesquisa clínica. Deixo à disposição meu contato, caso vocês tenham maiores dúvidas. Muito obrigada!